Olá, eu sou Cíntia Ranieri, eu estou aqui para apresentar mais um Papo com a Liga e hoje eu estou com duas biólogas maravilhosas, minhas amigas, Carla e Laura, que têm em comum o trabalho delas com reabilitação, diretamente com os animais marinhos, com educação ambiental. Então, bem-vindas, meninas, obrigada por estarem aqui com a gente. E eu gostaria de convidá-las para falar um pouco da trajetória de vocês como biólogas, né? Qual que é essa inspiração que vocês tiveram e que as levaram até onde vocês estão agora e também que podem inspirar outras meninas, né? Outras juventudes para seguir o mesmo caminho de vocês. Então, a minha pergunta é, por que a biologia é importante? O que inspirou? E aí eu convido Carlinha para falar, para se apresentar e contar um pouquinho para vocês sobre isso. Vem, Carla. Olá, tudo bem, pessoal? Bom, um prazer estar aqui ao lado das amigas, né, Cíntia, Laura. Acho que minha trajetória e da Laura até que é bem parecida, né? Acho que a gente tem em comum bastante coisa nesse caminho de, né, comecei como, né, estagiária no Aquário de Ubatuba, onde eu juntei minha paixão aí pelos animais marinhos, pelo mar e a educação ambiental, né? E acho que essa paixão se transformou em longos anos de profissão, né, como bióloga responsável, educadora ambiental no aquário, e que também depois me levou para onde eu estou hoje, trabalhando como coordenadora do projeto de monitoramento de praias aqui da Bacia de Santos, no Instituto Argonauta, né, que acabou trazendo aí essa complementação, né, do meu trabalho. Eu acho que quando eu escolhi ser bióloga, eu nem entendia muito bem o que era ser bióloga, né? Eu desde pequena tinha uma paixão pelas coisas, né? E acho que uma curiosidade muito grande com a vida. E isso me levou a pensar, né, que uma das coisas que a biologia traz é essa curiosidade, né, essa vontade de investigar as coisas, de querer conhecer. Então, conhecer a vida, né, nas mais diferentes formas. E com o que eu faço, né, de tentar traduzir tudo aquilo que a gente aprende para as pessoas, faz com que a biologia seja parte essencial do nosso dia a dia, né? Eu, além, né, do trabalho que eu faço como bióloga na prática, de como você disse, estar no dia a dia com os animais, sou professora, né, do ensino fundamental 2 e médio, e eu, por mais que eu tente às vezes parar e sair, eu não consigo parar de dar aula, porque é quando eu vejo o quanto a gente tem a ensinar na biologia e dessas descobertas, né? Então eu acho que para mim a biologia ela se define muito por essa curiosidade com o mundo e com como as coisas que a gente nem imagina às vezes estão relacionadas ao nosso dia a dia, à preservação, aos animais, né? Então, às vezes, não só essa biologia nossa, da conservação, né, da zoologia, mas, né, das mais amplas, né, da mais variedade que a gente tem dentro da biologia. Então, acho que por mais que eu trabalhe no meu dia a dia com conservação, com zoologia, né, me manter professora me traz esse outro lado, né, dessa imensidão, dessa diversidade que a biologia tem em tentar nos explicar da coisa mais, né, da origem mais simples da vida, da célula, até as coisas mais complexas aí do funcionamento de tudo isso. Que gostoso, Carlinha. A gente já tive a oportunidade de estar com você lá no Aquário de Ubatuba e no Argonautas também. Inclusive, eu que trabalho no projeto Albatroz, né? Eu já estive em contato com o Albatroz e a equipe e os jovens, né, tiveram a oportunidade de estar perto do Albatroz em reabilitação no Instituto Argonauta em Ubatuba, enquanto a gente estava no encontro de jovens, né, da Rede Jovem Mar. Foi bem legal, porque os albatrozes, eles são aves que é difícil ver na praia, né? É raro, eles não aparecem muito, então foi uma grande oportunidade e vocês estavam lá de portas abertas para receber a juventude, foi muito inspirador. Então, eu acho que o que você fala, né, sobre a educação do ensino formal, você poder ter esse meio de campo, né, entre
a reabilitação, de estar lá com os bichos, que é um lugar onde não é todo mundo que tem acesso, por motivos óbvios, né? Porque os bichos são selvagens e estão em reabilitação, mas a possibilidade dos jovens estarem juntos lá foi bem legal. Então, é uma experiência que até eu tive e posso compartilhar também. E realmente, né, é muito gratificante essa parte de estar com a juventude, com as crianças, é muito legal. E você, Laurinha, como é que é? Conta para a gente um pouco da sua inspiração, dessas coisas. Pois é, Cíntia, eu vou repetir praticamente a mesma história da Carla, mudando, como ela disse, né, mudando o nome dos aquários aí apenas, mas a gente segue basicamente a mesma linha. Claro que ela é muito mais velha que eu, né, eu venho uma geração mais nova, mentira, mas olha só, vou contar uma história até entregando a minha idade, né, eu sou da época do Oceanório em São Vicente, olha, perto do Aquário de Santos tínhamos o Oceanório, né? E foi lá quando eu tinha 9 anos. É né? aquele que tinha o golfinho? Isso. Isso faz uns fui. 10 anos, né? Eu fui. tinha 9 anos na época. Eu fui né? quando eu tinha uns 2 anos. Pois é, isso transformou a minha vida. Eu visitei, minha mãe levou a gente para o parque, descobriu que tinha um tanque com golfinho lá, e a hora que eu bati o olho naquele olho daquele bicho, e, enfim, são aí um pouco mais de 30 e poucos anos, vai, com essa imagem na cabeça, e desde então, tudo que era envolvido com o mar, uma caudal de uma baleia, um casco de uma tartaruga, me transformava, me chamava atenção ao extremo, e aí chegamos onde nós estamos conversando, né? Então, estágios em aquários, eu tive a oportunidade de participar de algumas reabilitações no Aquário de Santos, na minha graduação, do estrebenenses, de lobo marinho, enfim, participar de algumas necrópsias, depois acabei indo fazer fora do Brasil um estágio na Fundazione Cetácea, no Mar Adriático. Não tinha, eu sou da época que o centro de reabilitação no Brasil, e eu acho que a Carla também, era muita boa vontade dos biólogos que buscavam referências fora, nós não tínhamos quase nada aqui além de boa vontade, e alguns veterinários que tinham a oportunidade de ter conhecido técnicas de manejo fora, não tínhamos a internet, buscávamos, né, nas bibliotecas ainda. Então, eu sou dessa época, então tudo foi muito difícil, muito duro, né? E depois acabei também me tornando bióloga responsável pelo Aquário de São Paulo, e saindo de lá, minha trajetória já entrei lá no PMP também, participei alguns meses como coordenadora lá junto com o Instituto Biopesca, né? E hoje estou tocando a área de conservação do Instituto Mar. Então, minha trajetória é bem parecida com a Carla, até eventualmente acabamos nos cruzando, né? Sempre que tem algum evento em São Paulo, ela me recebeu nas instalações dela, acho que fazem 2 ou 3 anos, na Ubatuba, né? Aliás, um desbunde, né? Esse trabalho do PMP, tudo que você via naqueles manuais gringos, que era um sonho, o PMP colocou em prática aqui no nosso litoral, o maior problema de monitoramento de praias, né, do litoral. E é basicamente essa história, né, essa estratégia, né? A Carla omitiu a idade dela, eu fiz questão de, de falar, estou brincando, mas é isso, a gente vem dessa mesma trajetória, dessa mesma época, né, e com foco, claro, voltado no nosso caso, acredito na fauna marinha, e aí com essa grande, gigante curiosidade, porque sempre que a gente trabalha com manejo, reabilitação de animais marinhos, falta muita literatura, muita referência bibliográfica, né? Tudo torna esse mistério ainda maior, né? Também lecionei bastante tempo, mas, enfim, hoje com a demanda que eu tenho, né, além de bióloga, ainda sou mãe, e a casa, enfim, os afazeres acabam tomando conta, as campanhas, depois quero convidar vocês para a campanha da Semana do Meio Ambiente, de economia circular, é isso, eu acho que é isso. Ah, que gostoso, é muita história, né? Eu fui convidada aqui legal. né? Eu fui convidada aqui para ouvir a história de vocês, mas falando um pouquinho também sobre a minha inspiração, né? Aproveitando, né? Eu também
já venho aí dessa época aí passando, que a gente toda com essa nossa carinha de jovenzinhas, né? Mas a gente já passou por muita coisa. E eu daqui das meninas sou a única que não sou mãe, mas não me arrisquei muito em sala de aula, contudo, a educação ambiental do ambiente informal, né? Que aí as escolas vêm até mim, eu já faço há bastante tempo. Então, é um trabalho muito gratificante mesmo poder, inclusive, encontrar professoras, né? Encontrar biólogas, etc., que têm essa pegada de receber, de conseguir traduzir, passar, né? Traduzir a informação técnica para a informação popular, para a informação interessante, assim, palatável para todo mundo, é muito importante, né? Então, vou indo para um pouco desse nosso bate-papo, eu queria falar duas coisas para vocês, que vocês Posso complementassem. só, Fala, Carlinha. posso só te interromper, Cíntia? Então, Fala. assim, para contar um pouco, então, da idade, eu comecei a pensar nos golfinhos quando eu via o Exotiquário no Morumbi, quando tinha as orcas no Play Center, tudo isso. Eu também, menina. Eu também fui atrás do Mário Rolo, que alimentava esses botos lá. Né? Então, assim, acho que até para a gente se tornar, acho que as críticas e as que trabalham com a conservação hoje, até esse mundo, né, que existiu na década de 70, 80, de que muitas coisas não sabiam, né, a gente hoje, né, traz bastante, tem muito mais contribuição na conservação, né? Então, aquilo que antes era normal e que, né, achava que era o certo ou que era o corriqueiro, de certa forma não deixou de me atrair, de me chamar para tudo isso, mas que também hoje a gente já tem um outro conceito, né, em relação a isso. Então é só para a gente entregar um pouquinho a idade também aí. Eu queria aproveitar esse gancho, né, sobre como era, como a gente quando chegou, né, inclusive esses parques, né, com por exemplo, os mamíferos em exposição, né, para o nosso divertimento. As coisas vêm mudando muito, né? Os biólogos e a sociedade como um todo, cientistas e sociedade como um todo, vem discutindo sobre isso. Eu acho que é importantíssimo, né? É um ponto nevrálgico aí, né? Da conservação e da educação ambiental mesmo, né? Para ter acesso aos bichos, como é que faz, e o que hoje em dia é de bom tom ou não é de bom tom, como está agora, né? Está em voga esse tema. E aí eu queria aproveitar, puxar pegando aqui minha colinha, eu queria aproveitar, já que vocês puxaram isso, da idade, do como a gente vem, como estamos agora, eu queria saber um pouco dessas adaptações do trabalho de hoje em dia, quais são esses maiores desafios e que fazem a gente se inspirar. Porque que acontece? Por exemplo, do Projeto Albatroz, a gente tinha um trabalho junto às escolas fortíssimo, de tete a tete com os alunos, e a gente se viu no mundo virtual isolado né, e fechado aí cada um no seu canto e precisando muito se ajudar e precisando tocar as coisas ainda e de alguma forma esse contexto meio tenso, meio não, totalmente tenso, nos trouxe inspiração também para dar a volta por cima nisso. E aí talvez eu vou fazer essa pergunta para vocês, né? Como vocês estavam falando, como é que era antigamente, como é que está lidando agora, só que num contexto assim, como foi essa inspiração, como toda essa história de pandemia, o que tu conseguiu trazer de inspiração para as adaptações que estão sendo feitas agora, que o trabalho não pode parar, porque precisamos continuar, né? O trabalho que a gente faz tanto de manejo mesmo, como é que tá sendo isso, como é que estão inspirando a equipe, como é que vocês inspiram a equipe para fazer todo mundo continuar trabalhando minimamente feliz, né? A gente trabalha tão feliz, mas a gente está num momento tão triste para tanta gente, né? Então, como é que é essa inspiração aí para vocês? Como é? Como é que está sendo agora? Bom, realmente desafios bem grandes, né? A gente estava até, inclusive, fazendo uma retrospectiva com a equipe recentemente, né? De que quando a gente tinha lá atrás aquela coisa, não, vai passar, não, né? Daqui a pouco vai passar, daqui a pouco, né? E essa coisa da gente ter que realmente se reinventar nos cuidados diários,
né? E que, como você disse, os animais não param, né? Não param de chegar, não param de ter a necessidade de atendimento, ou, né, o trabalho realmente não pôde parar. Para nós, o mais difícil foi justamente tentar fazer essa equação, né? Do que era o necessário, o que era o prioritário, né? E a gente, o tempo inteiro, né, descobriu também outras essas ferramentas. Então, a gente descobriu que a gente, às vezes, consegue fazer as coisas pelo Zoom, né? Essa coisa que faz a gente estar aqui, cada uma num lugar, e conseguir conversar e conseguir trocar e criar esses momentos de trocas é algo muito importante que a gente deixava passar no dia a dia. Então, isso, para mim, foi uma lição muito importante, né, nesse momento pandêmico, que não tem nada diretamente a ver com o meu trabalho, mas como a gente lida com o trabalho, né? Então, às vezes, a gente está tão focado no animal e a gente esquece das pessoas. Então, isso me trouxe para a gente esse olhar de como que está, né? E pelo menos essa tentativa de fazer com que esse olhar, né, tivesse mais tranquilo dentro da equipe. E acho que, com isso, com as mídias, veio essa redescoberta de que a gente, né, se viu muito mais ativo nas mídias, tentando passar a informação, de tentando passar tudo o que a gente acha importante, de que não dava mais para fazer, aquela tenda na praia, aquela coleta de lixo, aquela, né, o nosso encontro com os jovens, isso tudo, né, como que a gente consegue repor parte disso, né, dentro dessas mídias. Eu ainda acho que a gente tem muito mais a fazer, eu ainda acho que a gente tem muito que aprender, né, a se reinventar. Mas eu acho que a gente está dando os primeiros passos, apesar de já fazer um ano, eu acho que passar do susto, passar daquela vontade de que vai passar, vai passar, vai passar, eu acho que agora a gente está conseguindo, né, se organizar para entender que, como eu falei lá atrás, está tudo interligado, né? Então a gente precisa cuidar do todo, né? Então acho que isso foi algo que esse momento pandêmico trouxe, esse olhar, talvez, das pessoas um pouco mais. Pelo menos eu senti isso em boa parte da equipe. Legal, Carlinha. A gente está... Acho que o cuidado... A mulher, ela tem um cuidado geral com tudo, né? Vamos combinar aqui, que a gente fala, é o mulherão da... O mulherão, né? O tal do amão da pi é o mulherão, né? Que a gente aqui... A gente aqui sabe como é que são as coisas para fazer a multifunções, né? Então, as mulheres, eu acho que elas já têm um pouco essa pegada desse cuidado, conseguir ter uma visão, né, do cuidado como um todo. E agora ainda mais, né? Porque foi o que você falou. A gente ainda se tocou de outras coisas e viu como é importante esse carinho entre nós, né, de cuidado para que todo mundo fique minimamente saudável, né? Principalmente da cabeça e que... Vamos lá, Lauri, e você? Conta para mim, conta para gente. É bom a gente trabalhar para a cabeça ficar boa, né, gente? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, pelo menos para mim. E acho que tudo que a gente vai trabalhando vai sendo em prol do que você finalizou ao último tópico, né? Então, muita coisa mudou, a visão do cativeiro mudou, a sensibilidade em relação às pessoas mudou, mas, infelizmente, ainda as pessoas utilizam muito a ferramenta coração, sem a ferramenta razão, que é embasamento científico. Então, fechando essa última introdução sua, o cativeiro teve um papel fundamental e muito importante para a conservação das espécies hoje, né? Eu sou da época que quando a gente... Sou da época, para de falar isso, sou nova. A gente sabe que muitos animais, se não tivessem ido para cativeiro... muitos animais, se não tivessem ido para cativeiro, não teriam gerado uma comoção pública e não teriam gerado campanhas de conservação. Né? Então, é importante essa geração de redes sociais conhecer, entender isso, do que só massacrar os locais de exposição. Né? E tem uma série de demandas por trás disso, a Carla sabe muito bem que eu não posso simplesmente pegar um bicho e liberar a natureza e acabou. Né? Então, tem muita coisa, é multifatorial isso. Mas, ao mesmo tempo, já linkando com o assunto pandemia, a gente percebeu, eu acho que, não sei se a Carla também corrobora com isso, mas que o trabalho de ir lá resgatar a tartaruga, resgatar o pinguim, o golfinho, que estava com lixo dentro da barriga, ou que estava com um problema sério de um vírus novo, ou de qualquer outro problema por biomagnificação de um composto orgânico,
já não tinham efeito, já não era aquilo que nós precisávamos. A gente começou a ter que se mover para uma conscientização que fosse em massa, para que aqueles efeitos diminuíssem, né? Então, a gente acaba se voltando, eu particularmente no Instituto Mar hoje, o nosso foco maior é a conservação através da informação ambiental. Então, a intenção é passar informação e deixar as pessoas que conhecem a parte de educação fazerem o trabalho delas, para que elas entendam que as ações minhas aqui, em Jaguariúna, em Tocantins, na Praia Grande, em Cuiabá, está intimamente relacionada com o ar que ele respira, com a vida no mar. Às vezes a gente fala, eu não estou nem aí para o pinguim, para o golfinho, a tartaruga que morreu, mas você precisa respirar. Então, você precisa manter um ambiente marinho salutar, porque mais de 50% do ar que se respira é proveniente do mar. Então, eu costumo dar muitas palestras, né? Principalmente para esses grupos de estudo, né? Então, o que eu passo no final é que tudo e todos estamos intimamente interligados, ao tempo todo, né? Não tem antes ou depois, né? Então, com a pandemia, ano passado, eu tive, assim, eu tive uma perda muito próxima na família pela pandemia, mas eu vi que eu não podia parar, né? Porque eu tinha tudo na minha mão para eu parar, né? Eu tive a perda significativa na minha família, eu não podia mais ir para a rua, eu não podia ir nas escolas, eu não podia fazer o Clean Up Day, né? E, de repente, a gente encontrou essa ferramenta, que é a rede social, muito forte no nosso dia a dia. Então, essa conversa que a Carla colocou com a equipe, né, os webinários, deram um leque violentíssimo de atuação para a gente. Então, nós, enfim, acabamos caçando com o gato, né? Foi isso que a gente fez. E estamos aqui aí, um prazer poder participar do Papo com a Liga. Eu, particularmente, acho o trabalho incrível esse de conseguir transmutar, como você falou, né? Os animais estão chegando, e aí o que a pessoa do Tocantins tem a ver com isso, com um bicho que está vindo do mar, o albatroz, então, come lixo lá na Antártida, e não tem ninguém na Antártida jogando lixo. Quem jogou esse lixo no mar, né? Então, esse trabalho de reabilitação de vocês, de conseguir entender e dar melhores condições também, as melhores possíveis para os animais em reabilitação, dar condições dignas deles voltarem para a natureza, eu acho que isso inspira muito a juventude que vai atrás de projetos como os de vocês, para conseguir estágio, conseguir estar perto, para quem sabe um dia, daqui lá a 20 a 35 anos lá na frente, elas venham dizer aqui, como vocês, o quanto foi gratificante e quanto evoluiu daquele golfinho flipper da praia para o que hoje a gente encontra numa reabilitação de animais, né? O quanto a biologia abriu portas e caminhos e o quanto vocês influenciaram também a equipe aí de vocês, com certeza. Fosse chamar todo mundo aqui, todo mundo teria alguma coisa bem interessante, até engraçada para contar do trabalho que foi feito junto com vocês, a equipe de vocês. Então, eu parabenizo mais uma vez o trabalho lindo que vocês fazem, inspirador para caramba, e espero poder visitá-las em breve, porque eu estou com saudades. Carlinha estava se encontrando direto em reuniões, parou tudo. Ô, Cíntia, e acho que o que você falou é muito importante, né? Juntando com o que a Laura disse, né? Graças a todo esse trabalho que a gente já teve nos aquários, nos zoológicos, que a gente consegue conhecer muito sobre o manejo das espécies, né? Então, eu devo, né, sem palavras, o que me abriu de conhecimento, a gente poder ter, às vezes, conhecimento científico que a gente não tinha, né, não teria se não tivesse tido essa oportunidade. Então, acho que a gente precisa cada vez mais exigir que a gente tenha, assim, a qualidade nas coisas, né? Eu acho que a gente precisa mostrar que o trabalho de qualidade, quando ele é sério, quando ele é bem feito, ele só tem a contribuir. Então, isso que a Laura falou é muito importante, né? O que a gente tem que entender dessas instituições que mantêm, né? O cativeiro é que hoje ela tem que perder aquela visão, né? Simplesmente do que é diversão, e sim mostrar o quão importante para a conservação e para a pesquisa isso é.
E a gente, esse é o principalmente foco, nessa né? área. E essa área de animais marinhos, o mar é uma incógnita para a gente ainda. A gente não conhece nada do mar, né? Então, poxa, a gente Que conseguir ter essa inspiração é o mar, oportunidade. não é mesmo? O oceano é Exatamente, uma grande inspiração. Meninas, exatamente. eu vou ter que concluir. Já estou aqui com a produção, aqui está no ponto, aqui dizendo que já deu nosso tempo. E eu queria agradecer à Liga das Mulheres pelo Oceano, pela oportunidade, pelo convite de eu estar aqui entrevistando essas duas colegas, Carla e Laura, que tem um trabalho lindo. Espero que a gente possa estar juntas em breve novamente, toda a Liga das Mulheres juntas, não só assim de coração, mas a gente possa estar fisicamente junto em breve, saudáveis, todas vacinadas. E é isso, eu queria deixar um beijo para todo mundo, um abração para quem ficou até aqui com a gente e chamar depois para participar, para assistir o próximo Papo com a Liga, que com certeza teremos muito mais. Um beijo, meninas. Obrigada.